Aula número 131. Verbo, modo, tempo, número e pessoa. Para explicar verbo, farei uma abertura com um texto do padre Antônio Vieira, lutando pela libertação dos índios da escravidão, quando os maranhenses achavam que índio nem alma tinha, era uma pedra. Observe um trecho do sermão do padre Vieira, como abertura da aula. Concedo-vos que esse índio rude seja uma pedra. Vede o que faz em uma pedra a arte. Arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas rude, tosca, informe, e depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel na mão e começa a fazer um homem. Primeiro, membro a membro, depois feição por feição até a mais miúda. Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, avulta-lhe a face, abre-lhe a boca, torneia-lhe o pescoço, lança-lhe o vestido, aqui desprega, acolá arruga, e fica um homem perfeito e talvez um santo que se possa colocar no altar. É rude este índio, como dizeis, mas vai ficar com ele? Dai-lhe uma martelada e outra martelada, vireis que dessa pedra rude e informe fareis não só um homem, senão um cristão, e pode ser que um santo. Verbos são palavras variáveis que, referindo-se ao sujeito da oração, anunciam suas ações ou exprimem estados e qualidades desse sujeito. Na abertura, eu escolhi um texto de padre Antônio Vieira. Por quê? Porque só tem verbo. Ele trabalhou com verbo. Então é mais fácil um texto que tenha verbo para eu dizer que, de fato, verbo é a palavra que, se referindo ao sujeito, indica a ação desse sujeito ou mesmo uma qualidade ou um estado dele. Veja o texto. Acompanhe comigo. Inicialmente, vede. Estou consultando a minha gramática, de minha autoria da língua portuguesa. Estudos de língua portuguesa, para o curso superior. Então, observe. Vede. Verbo ver, ação de perceber por meio da vista, avistar, distinguir-se, refere-se ao sujeito vós. Vede vós. Se referindo ao interlocutor. Faz. Verbo fazer, ação de criar, elaborar, construir, refere-se ao sujeito à arte. A arte faz em uma pedra, executa em uma pedra, realiza em uma pedra. Verbo é a palavra que exprime a ação do sujeito ou a qualidade dele. Arranca. Verbo arrancar, ação de tirar com força, refere-se ao estatuário. O estatuário arranca uma pedra dessas montanhas. Raciocine comigo que o autor não usou o verbo tirar, puxar, pegar, arrancar. Mais coerente com o movimento de tirar bruscamente uma pedra da montanha. Desbastou. Verbo desbastar. Ação de tornar menos denso. Desengrossar. Refere-se ao estatuário. O estatuário desbastou o mais grosso. Toma. Verbo tomar. Ação de pegar.
Agarrar, segurar, refere-se ao estatuário. O estatuário toma o maço e o cinzel na mão. Começa a formar. Locução verbal, dois verbos. Uma locução verbal. Começar a formar. Ação de começando a dar forma a alguma coisa. Refere-se ao estatuário. O estatuário começa a formar um homem. E no texto, continua, como vocês estão percebendo e vendo, anunciando as ações praticadas pelo estatuário. Ondeia, alisa, rasga, afila, abre, avulta, torneia, estende, espalma, divide, lança, desprega, arruga, recama. No final, dois verbos, fica e pode pôr. O primeiro, ficar, anunciando o estado da pedra. A pedra fica um homem perfeito. O segundo, locução verbal, poder pôr, enunciando que qualquer pessoa pode pôr a pedra no altar. Verbo, ação. Quando no Evangelho de São João, capítulo 1, ele escreve, no princípio era o verbo, tenho esse entendimento do princípio era o logos. Logos é o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. Mas de todas as palavras, aquela que indica a ação é justamente ou o raciocínio, ou logos da Grécia, é o verbo. Não há oração sem verbo, claro ou subentendido. Em toda oração pressupõe a existência de um verbo, que se refere a um sujeito, dando a ação dele ou um estado e uma qualidade do sujeito, através de um verbo de ligação. A pedra é dura, esse dura é a qualidade de pedra, e o verbo ser serviu como liame entre ambos os termos. Flexões do verbo. O verbo varia em modo. Que seria o modo? São as maneiras de anunciar a ação, o estado ou a qualidade do sujeito. As maneiras que se anuncia o estado ou a qualidade do sujeito. Nós todos conhecemos o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo e as formas nominais. São os modos. O que é o modo indicativo? O modo indicativo indica a realidade de uma ação. Só isso, a realidade de uma ação. Esse é o modo indicativo. Na gramática eu digo, é o modo da realidade. Por exemplo, alisa, ondeia, lê, estuda, trabalha, vencerei. É o modo de uma realidade. O modo subjuntivo é o modo da suposição, da hipótese, da probabilidade, da eventualidade, não é a realidade de uma ação verbal. Observe, é preciso que estudemos inglês e português. A primeira oração é preciso, deixa ao lado. Segunda oração, que estudemos inglês e português. É uma hipótese. A ação não se realizou. Talvez se realize. Nem sei se vai se realizar. Essa expectativa de se realizar. Subjetivo. Então, o tempo indicativo e o tempo que estou dizendo hipotético. Hipotético. Subjuntivo. Mais um exemplo de subjuntivo. Serás aprovado com certeza quando estudares com mais dedicação. Quando estudares com mais dedicação, que é o futuro do subjuntivo, é uma hipótese, é uma eventualidade futura, é uma expectativa, daí subjuntivo. Ou ainda, eu farei um café se houver açúcar.
Se houver açúcar, é uma expectativa, é uma condição, é uma possibilidade, é uma eventualidade. Não é uma realidade como, por exemplo, o Sol ilumina a Terra. É diferente. Então, um modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo imperativo é uma ordem. E no Brasil, por ser muito afetivo o brasileiro, é ordem e é também súplica, pedido, solicitação. Se eu digo, por exemplo, soldados, ponde-vos em marcha, é uma ordem. Agora, a música de carnaval de 1958, Me Dá um Dinheiro Aí, esse me dá um dinheiro aí também é imperativo, mas é pedido, é súplica. Então estamos, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo e as formas nominais de um verbo. Amando, amar e amado. Tome qualquer verbo, estudar. Infinito, estudar. Vago, universal. Estudando, gerúndio, e estudado, particípio. Por que as gramáticas chamam formas nominais? Chamam de formas nominais porque eles equivalem a um nome. O verbo, no infinito, pode equivaler a um substantivo. Viver é salutar. Viver, o viver, substantivo. O particípio funciona como adjetivo, homem amado. E o gerúndio como uma circunstância adverbial, como um advérbio. Chegando, encontrei a todos. Ou seja, quando cheguei, na minha chegada, é o tempo da ação verbal. Deu para explicarmos. E deu para entender. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Formas nominais, gerúndio, particípio e o infinito. Tempo verbal. Tempo verbal. O presente, o passado e o futuro. Mas convenhamos que tempo verbal é um problema também de filosofia. Para a língua portuguesa vai ser fácil entender. Mas o que é o tempo? É difícil explicar. Santo Agostinho talvez seja o primeiro filósofo que explicou o tempo. Ele diz, já começa dizendo, como é que o tempo pode ser longo ou breve se ele não existe? Se não existe tempo, como é que eu posso nomear de longo ou breve? O que é que existe que dá a circunstância ao tempo? Ainda chegando em Santo Agostinho, para ele só existe um tempo, o presente. Ou seja, o presente das coisas passadas, o presente do presente e o presente das coisas futuras. Eu explico mais ou menos com minhas palavras o que quer dizer o grande filósofo, Santo Agostinho. Se eu digo, o brasileiro votou hoje nas eleições, é presente. Mas se eu digo, em 1950, o brasileiro elegeu um novo presidente da República, Getúlio Vargas, para Santo Agostinho, isso é presente, apenas na minha mente é presente, na minha alma isso é presente, no meu espírito isso é presente, porque aquilo não existe mais. Não existe mais. Eu é que estou rememorando esse passado. Então, para ele, é o presente do passado. E se eu digo, no ano de 2024, os eleitores elegerão novos prefeitos para as prefeituras do país, esse futuro é o futuro do presente, está na minha imaginação, é o de hoje, é o de agora, a minha imaginação que concebe esse fato. Dessa maneira, presente do presente, presente do passado e presente do futuro. Vamos ainda com Santo Agostinho. Olha uma frase como esta
e vamos trabalhar com ela. Neste mês de julho do ano 2023, o Brasil desenvolve sua capacidade máxima de agronegócio. Muito bem. Neste mês de julho do ano 2023. Isto é presente. Neste mês de julho é presente. E observa que agosto, setembro e outubro é o futuro, e antes desse julho, janeiro, fevereiro, março, abril, etc., é o passado. Mas se eu dissesse, neste ano de 2023, o Brasil desenvolve sua capacidade. Então, o ano de 23 seria presente, o passado, os anos anteriores, e o futuro, os anos que iam acontecer. Mas o ano inteiro de 23 é presente. E se eu digo, neste século 21, o Brasil desenvolve uma capacidade enorme de agronegócio, nesse século 21. Ora, o século 20 é passado, o século 22 é futuro e o século 21 é presente, o século inteiro é presente. Por isso que Santo Agostinho diz que não existe o passado e não existe o futuro, é meramente uma projeção da minha mente para o passado e para o futuro. Mas voltemos à língua portuguesa, à gramática da língua portuguesa. Para a gramática da língua portuguesa, o presente é o momento em que se realiza a ação. Ficou mais fácil. O presente é o momento em que se realiza a ação. Só quero explicar que esse momento, ele pode ser de um dia, de um segundo, 2 segundos, ou de um ano, de um século. É o momento em que se realiza a ação. Presente, indicação atual. A ação se realiza no momento em que se fala. Está em harmonia com o momento da fala. Leio Homero. A rádio transmite a notícia constantemente. Os noivos se casam nesse momento. Presente. O presente também indica uma propriedade do sujeito, uma propriedade dele. A Terra gira no espaço. Presente. O homem nasce, cresce, vive e morre. Presente. O presente indica também o passado histórico. O presente também indica o futuro certo. Amanhã vou à tua casa. Futuro certo. Isso é muito importante. Às vezes alguns contratos são redigidos com o verbo no futuro. É que o rascunho dele é todo futuro. Então, ao invés de ele colocar no presente a ação, ele joga o verbo para o futuro, que é um vício, não digo um erro, mas um procedimento inadequado. Quer dizer, o contratante pagará a importância de tanto, pagará no rascunho do contrato. O contratante paga a importância de, anuncia, recebe, executa no presente e não no futuro. Executará, pagará, receberá. Vamos falar desse futuro certo. Olha a diferença. Olha a diferença. No final do ano, passarei o Natal em sua casa. Agora presta atenção. No final do ano, passo o Natal em tua casa. É diferente? É diferente? A primeira ainda sugere como um futuro incerto. O segundo, presente ou negativo, referindo-se a esse futuro, é certo. Estamos no inverno. Observa a minha frase agora. O sabiá canta na primavera. Mas estamos no inverno, porque eu usei o verbo no presente do indicativo e não no futuro. Porque o futuro seria uma hipótese eventual. O sabiá cantará na primavera? Não, o sabiá canta na primavera.
Então, quando se quer se referir ao futuro de um fato, mas que é certo, certeiro, é melhor o presente do indicativo. O passado, nós temos 3 passados. O passado perfeito exprime ação anterior ao momento atual. Já li Homero, a rádio transmitiu a notícia, os noivos se casaram ontem. Para usar o mesmo exemplo que eu dei no presente. Esse pretérito é chamado perfeito. Ele é perfeito porque a ação foi concluída. Os noivos casaram ontem. A ação foi concluída. É o pretérito perfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo expressa uma ação no passado, simultaneamente com outra também passada, mas ambas no presente. É imperfeito porque está no passado, referindo-se a uma outra ação que no passado são presentes, ambas no passado. Ouça, ele lia Homero quando tu entravas. Isso era no passado. Mas ele lia Homero, estava lendo Homero quando entravas. O ato de entrar é presente em relação a ler Homero, embora ambos estão no passado. Encerrava a sessão quando chegou o último retardatário. Os 2 fatos jogados no passado são presentes. E o pretérito mais que perfeito, como o nome indica, é uma ação expressa duplamente passada. Passado em momento em que eu falo, em passado em relação a um outro fato que eu estou mencionando. Ouça, ele lera Homero quando entrei, ou seja, já tinha lido. Encerrara a sessão quando o último retardatário chegou, ou seja, quando chegou eu já tinha encerrado a sessão. Eu não estava encerrando, já tinha encerrado quando eu anuncio um novo fato. E o futuro? Futuro do presente exprime uma ação futura em relação ao tempo presente. Não sei o que dirás. Olha esse dirás. Não sabia o que dirias. Então há 2 futuros. O futuro do presente e o futuro do passado. Ou seja, do presente em relação ao hoje vai acontecer. E o futuro do passado é uma ação que aconteceria no futuro daquele passado. Venderia minha casa se recebesse boa proposta. Venderia. É um futuro daquele passado que não se realizou e não mais se realiza. Eu deixo um quadro geral do modo e do tempo verbal. Um quadro geral. E vocês, com muita facilidade, poderão fotografar ou copiar, parar o vídeo. É um quadro que você tem, extraído da minha gramática da língua portuguesa. Vamos ver os verbos num poema de Gregório de Matos, barroco. Não vira em minha vida a formosura. Ouvia falar nela cada dia e ouvida me incitava e me movia a ver tão bela criatura. Onde a vi?
por minha desventura. Na cara, no bom olhar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Mate-me, disse eu, vendo abrasar-me, se esta coisa não é que encarecer-me, sabia o mundo a tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então, por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes, olhos, cegueis, do que eu perder-me. Bonito texto barroco do nosso poeta Gregório de Matos. Primeiro quarteto, ele diz que não viu na vida uma mulher tão formosa, ele ouvia falar nela cada dia, e assim que ouvia falar nela, ficava excitado para vê-la e querer vê-la totalmente, aquela bela arquitetura, aquela beleza. Então, diz de uma mulher que ouve dizer que é bela e ele gostaria de vê-la. Não vira mais que perfeito no indicativo. São mais do que passado. Passado é mais do que passado, é mais do que perfeito. Não vira em minha vida a formosura. Ouvia falar nela cada dia. Ouvia imperfeito do indicativo. E ouvida, no particípio passado, forma nominal, e ouvida ela me incitava. Imperfeito do indicativo, e me movia também imperfeito do indicativo, a querer ver tão bela criatura. Ontem a vi, passado perfeito, ontem a vi, por minha desventura. Olha o paradoxo, estava tão excitado a ver uma mulher bonita que ontem a viu, por minha desventura, por minha desgraça. Não esqueça que nós estamos no mês do barroco, não, desculpa, estamos na época do barroco, mês do meu vídeo, mas época do barroco. E esse barroco, então, o sensualismo é pecado, a alma se destina a um amor mais platônico, menos sensual. Então, onde já vi por minha desventura, por minha desgraça. Na cara, no bom ar, na galhardia de uma mulher que em anjo se mentia, imperfeito. Fantasiava de anjo, não era anjo. Mentia-se de anjo, de um sol que se trajava de criatura. Nem criatura humana era um anjo, era um sol fantasiada de criatura. Matem-me, imperativo. Matem-me, imperativo. Disse eu disse. Eu digo, tu dizes, presente. Eu disse, tu disseste, passado, perfeito. Vendo abrasar-me, verbo no infinito, se essa coisa não é encarecer-me, infinito, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse, por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Está dizendo com os olhos agora, ou para os olhos. Olhos, antes cegueis. Esse olhos é vocativo. Então, se essa criatura estou vendo que vai me matar de amor, me sufocar de amor, olhos, antes cegueis, que cegueis, presente no subjuntivo, do que eu perder-me no verbo no infinito. Eu termino o vídeo sobre verbo, buscando em Padre Vieira, sermão de Santo Antônio aos Peixes. É um livro de minha autoria, em que eu interpreto o sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Padre Antônio Vieira. E como ele usa muito o verbo, como preâmbulo também usei o Padre Vieira, ele usa muito o verbo. Eu vou terminar a aula declamando um trechinho do capítulo 4º do sermão de Santo Antônio aos Peixes. Ele está dizendo, olhando aos peixes, que não é só os peixes que se comem uns aos outros,
também os homens se comem uns aos outros. É essa a ideia. Não é só o peixe que se come uns aos outros, os homens também. Então ele imagina um homem que primeiramente morreu. Vamos ver o que ele diz de alguém que morreu. Morreu algum deles, vereis logo tanto sobre o miserável a despedaçá-lo e a comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os credores, comem-no os oficiais e órfãos, e o dos defuntos e ausentes, come-no o médico que o curou, ou ajudou a morrer, come-o o sangrador que lhe tirou sangue, come-o a mesma mulher que lhe dá de má vontade o lençol mais velho da casa, come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e o que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto ou não comeu a terra e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas para que conheceis a que chega a vossa crueldade, considerai peixes que também os homens se comem vivos, assim como vós. Vede um homem destes que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crime, e olhai quantos o estão comendo. Come-o o meirinho, come-o o carcereiro, come-o o escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado e já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi a forca, não o come os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo, ainda não está executado, nem sentenciado, e já está comido. A minha pátria é a língua portuguesa.